Eu estava lendo que é muito usada essa terapia para pessoas que estão com dificuldade para lidar com perdas. Sim. Perda de parente, perda de um ente querido. Ela é focada nisso? Na verdade, ela não é focada nisso. Eu sempre falo o seguinte, a terapia TRG, ela não vem com a proposta de resolver um ponto da vida. Ela vem com a proposta de resolver a vida. Ou seja, é um todo. Ousada a proposta. É ousada. Ela vem para resolver tudo. Você falou de perdas, é até interessante eu falar isso aqui. Freud, né, que começou tudo isso, esse estudo da mente, há mais de 100 anos atrás, ele escreveu uma frase que eu guardei no meu coração, que é assim, né? A cura não vem do esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. É um processo. Essa é a frase de Freud. Eu acredito que... O cara era Freud mesmo, né? Era Freud. Eu sou fã de Freud, sou suspeito. Eu gosto demais de Freud, né? Até brinquei um dia com um amigo meu essa semana, mas, poxa, tava de barba, né? Aí eu, mas por que você gosta de barba? Porque Freud tinha barba. Eu sou tão fã de Freud, né? Mas essa frase de Freud, ela faz muito sentido nessa questão de perdas, como você disse. Olha só que coisa interessante. O meu pai, ele morreu tem 6 anos. Vai completar 7 agora, no dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto é o dia do meu aniversário. Então, o que acontece? Meu pai era meu herói, meu pai era tudo para mim, né? Eu fui, assim, criado por ele, porque minha mãe foi embora de casa, eu tinha 5 anos. Você não vai esquecer nunca. Aí, o que você pensa? Poxa, no dia do aniversário do cara, segurando na minha mão lá no hospital, como é que eu vou resolver isso? Se eu fizer, né, vamos dizer assim, um conceito dentro da minha mente, mas foi bom para ele, porque ele estava sofrendo, estava no hospital, tal. Isso aí pode amenizar o problema, mas ele não tira a dor. A terapia TRG, ela veio e tirou a dor, concretizando o que Freud disse, que a cura não vem do esquecer, ou seja, eu lembro. Vem do lembrar sem sentir dor. Hoje eu lembro disso, eu não sinto dor alguma. No ano passado agora, no dia 25 de agosto, eu estava comemorando com meus amigos em casa, um almoço, bolo, e teve até um que falou para mim assim, poxa, cara, como você consegue? Se fosse eu, acho que eu estava num quarto trancado. E eu falei para ele, eu reprocessei isso. Então, quando você reprocessa, o sentimento de dor, ele vai embora. O que ficou para mim foi a saudade. Saudade não tem como você resolver isso, só se você vê a pessoa. Mas não é aquela saudade que dói, sabe? Que, poxa, ai, meu pai. Não. Todas as vezes que eu lembro do meu pai, eu sinto orgulho. Eu fico feliz de lembrar do meu pai mesmo com a partida dele. A gente, toda vez que você vai consolar uma pessoa, eu já me peguei falando isso para pessoas que tiveram perdas, eu falo essa frase, com o tempo você vai conseguir transformar a dor em saudade. Mas é uma frase que a gente fala sem muita convicção. É porque todo mundo fala, né? Você fica querendo falar algo que vai consolar a pessoa e você solta essa. Uhum. E parece que é uma proposta aí dessa terapia. A frase ela está correta, né? A dificuldade maior disso tudo é que se não reprocessar, pode ser que aconteça assim de uma forma muito leve e em algum momento vai dar algum gatilho. Por exemplo, chega no Natal, a pessoa, poxa, eu queria tanto que meu ente querido estivesse aqui, aí ele começa a sofrer. Chega a data que aquele ente querido foi embora, aí tem pessoas que colocam no Instagram, no Facebook, luto, ou saudade, aquela coisa toda, ou seja, aquilo ali está dentro dele ainda, né? Eu não consigo fazer isso. As pessoas que fazem tratamento comigo, elas também não conseguem. Por quê? Elas têm só aquela lembrança boa da pessoa e só causa felicidade. E o reprocessamento, como eu disse, ele vem pegando a vida toda. Só para já dar um vislumbre, nós fazemos 5 etapas, que são 5 protocolos. O primeiro é o cronológico, que é a idade da pessoa, né? A gente leva a idade lá do início até a idade atual. Então, se a pessoa tem 50 anos, ela vai pegar lá de 0 anos até os 50, tirando todos os traumas e marcas emocionais, e depois vem, ou junto, né, o somático, que é o que a pessoa sente no corpo. Por exemplo, tem pessoas que sentem uma dor no peito, acham que está infartando, e não é ansiedade, é um gatilho que foi disparado. Tem pessoas que têm muitas dores nos ombros, né? Eu só ando com dor aqui, vai no médico, não tem nada. O que é? Talvez uma pessoa que carrega muitas coisas nos ombros das pessoas, carrega a família. Então, o que acontece? Isso pode ter congelamentos. O que são congelamentos? Quando nós somos traumatizados, seja lá na infância, seja na adolescência, na juventude, nós ficamos congelados ali naquele ponto. E aquele ponto fica
dando gatilhos, né? Eu vou até usar meu brinquedinho que eu trouxe aqui, né? Eu gosto demais desses brinquedos. Esse aqui eu peguei do meu filho, né? Ele, papai, cadê meu brinquedo? Ele tem 8 anos, né? Inclusive eu quero mandar um abraço pro Miguel, pra Kézia, minha esposa. Ô, Miguel, Kézia. Ó, a Kézia agora não vai nem dormir depois que o Carlos mandou um abraço pra ela. Esposa? Kézia. A Kézia é a esposa. Kézia é a o esposa. filho. Sim, a Kézia é fã do Carlos aí. Olha só, vou colocar como exemplo isso aqui, esse brinquedinho. Esse brinquedinho aqui, vamos supor, falar de relacionamento, que acontece muito. A pessoa tem uma namorada ou um namorado e terminou. Aqui está o problema, que a pessoa começa a sofrer com aquilo. Ela congelou aqui. Normalmente, o que a gente fala para a pessoa que está sofrendo por amor? Ah, esquece essa pessoa. Vai passar. Vai passar. Vai ler um livro. Vai tomar uma cerveja. Vai tomar uma cervejinha, vai lá para esquecer, né? Vai viajar, vai ver série na TV. O que a gente está fazendo? Vai para a igreja, vai orar, vai rezar. A gente faz um monte de coisas, né? Fala um monte de coisas para a pessoa para esquecer. Só que tem um detalhe. Nós colocamos coisas em cima, mas o problema ele continua aqui, ele não saiu. Aí a pessoa tem aquela falsa sensação, não, já esqueci a pessoa, não estou sofrendo, mas ela está aqui dando o gatilho, ela está congelada aqui, a pessoa congelou nesse ponto. E eu falo que isso aqui é igual Wi-Fi. Né? O Wi-Fi, se você coloca o roteador na sala, por exemplo, você vai lá no quintal, na rua, está pegando. O Wi-Fi ele sai passando paredes, né? E isso aqui, o gatilho é como Wi-Fi, ele passa por tudo que você colocou por cima e te dá o gatilho. E quando vem o gatilho, aí que está o problema. Você começa a sentir um monte de coisa. Tem pessoas que ficam com a depressão. Né? Só para vocês entenderem o conceito da TRG. A TRG é uma terapia tão simples que parece que nem funciona. Porque ela é simples. Hoje em dia, se você for na faculdade, né? Eu falo porque, como psicanalista, eu sei disso e eu sou estudante também de psicologia. Para aprender sobre a depressão, você tem que ler vários livros e tal. O professor Jair, ele veio de uma forma assim tão sublime e simples e explicou o que é a depressão. Depressão é acúmulo de pressão. O que é ansiedade? Acúmulo de medos. Ou seja, nós temos medos, nós temos ansiedade, nós temos acúmulo de pressão, nós temos a depressão. É uma forma simples de explicar o que a gente sente, né? Então, o que acontece? Se nós não tirarmos isso de dentro de nós, fica dando gatilhos o tempo inteiro. E isso começa lá da infância. Começa da infância, que é aquela estrutura que a gente faz da vida, né? Começa ali até os 6, 7 anos, que está em formação do caráter, a personalidade da criança. E têm muitos traumas ali nesse período. Contando um pouco da minha história, com 5 anos minha mãe foi embora. Abriu no meu peito o quê? Um buraco, ficou um vazio. Esse vazio se transformou em dependência emocional. Então, com meus 15... Você fala foi embora, em que sentido? Ela foi embora? Sim, ela separou do meu pai. Sim. É uma história até... Eu conto isso quando eu faço palestra, quando me convidam, eu não falo que é minha mãe. Aí eu começo a contar assim, imagina aí uma mulher que tem 4 filhos, uma filha de 10, um rapazinho de 6, outro de 5 e uma menininha de 6 meses. Imagina essa mãe um dia do nada pega as coisas dela e vai embora, deixa esses 4 filhos com o marido. O filho de 5 anos saiu correndo atrás da mãe no meio da rua, era um dia de tarde, ensolarado, gritando, mãe, não vai embora, chorando, aquele desespero. Ela, não, eu tenho que ir, e foi embora. E esse filho sou eu. Né? Quando eu conto essa história, tem pessoas que falam assim, que eu pergunto, né, para o público, o que vocês falariam dessa mulher? Mas sai tanta coisa, essa mulher é pior do que um cachorro, nem cachorro faz isso com os filhotes, não sei o que e tal. E eu só fico ouvindo, aí eu falo, pois essa mulher é minha mãe. Me perdoa, me desculpa. Aí eu falo, não, eu já fiz isso aí propositalmente mesmo, né? Por quê? Como eu reprocessei, não tem nada. Mas isso me trouxe graves problemas emocionais. Que a dependência emocional que eu tinha era mais ou menos assim. Eu via uma moça, lá com meus 15, 16 anos, né? Eu via uma moça e pensava, nossa, eu tô apaixonado, eu tenho que casar com essa moça. Era assim, apaixonava do dia para a noite. A primeira namorada mesmo, porque tinha muita timidez, foi com 18 anos. Em menos de 2 meses já pedi para casar, já queria casar, aquela coisa toda. E sempre foi assim. Só que o que acontece? O dependente emocional, ele acaba sofrendo muito, porque ele tem muito ciúme, muita insegurança. Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a sufocar a outra pessoa, a pessoa não aguenta e vai embora, aí ele sofre. A sensação que eu tinha era a mesma do dia que minha mãe foi embora. A mesma sensação. Mas é por quê? Porque abriu uma dependência emocional no meu peito e eu via nas meninas, nas moças,
a imagem da minha mãe. Ao invés de ser a imagem de uma mulher, para me viver eternamente, aquela coisa toda, não tinha. Eu tinha a imagem ali de uma mãe que iria cuidar de mim. E quando elas iam embora, aí começava o problema. Doutor. Mas olha só, nós temos o conceito seguinte, que a criança ela já começa a registrar tudo dentro da barriga da mãe. Tá? Dentro da TRG nós temos o conceito de que tudo é gravado no nosso inconsciente. Tá? Então ele é gravado ali no nosso inconsciente, e essa gravação, por que grava no inconsciente? Eu teria que fazer uma explicação breve aqui para a gente não perder tempo. Nós trabalhamos com o conceito, né, do cientista Paul MacLean. Paul MacLean ele descobriu lá nos seus estudos que o cérebro ele se divide em 3, né? Eu não sei, talvez eu seja mais velho que vocês aqui, eu não sei, mas eu sou de 1970. Não é o mais velho. Não é. Pois é, sou de 1970. Então, mas nós estamos no mesmo barco aí, né? Então, vocês pegaram o som 3 em 1. Né? Então, o cérebro é como se fosse um som 3 em 1. Ou seja, é um cérebro com 3 funções ao mesmo tempo. Então, Paul MacLean, né, ele simplificando também o cérebro, é claro que a gente tem vários pontos do olfato, paladar, mas ele simplificou. Aqui é como se fosse o cérebro, aquela parte da massa encefálica. Aqui é o consciente. Hoje eu sabia que eu tinha que chegar aqui no horário para gravar o podcast. Quem estava me falando isso é esse cérebro aqui de cima. Dentro dele, aqui no meio, como se fosse uma laranjinha, tem um outro cérebro que a gente chama de límbico. Ele cuida das nossas emoções, tristeza, amargura, alegria, tudo que é emoção está aqui nesse. E aqui embaixo, esse que é o mais importante para nós terapeutas da TRG, é o inconsciente, que ele fica aqui na nossa nuca, que a gente chama de cérebro reptiliano. Por que reptiliano? É como se fosse um réptil, né? Uma cobra, por exemplo. A cobra, quando ela sai de manhã, ela não pensa assim, eu vou ali, vou picar alguém, vou morder alguém, sei lá como é que fala, se pica ou se morde a cobra, mas ela não pensa em atacar alguém, ela usa o seu instinto, e nós temos esse cérebro instintivo, e ele vai gravando tudo, só que tem um detalhe nesse cérebro instintivo, ele não sabe, em hipótese alguma, o que é passado e o que é futuro, ele não sabe diferenciar. Para ele, tudo é presente, tudo é presente. Então, o que acontece? A criança, lá na barriga da mãe, né, ela está ali gravando, talvez uma mãe falando alguma coisa. Tem mães, por exemplo, né, que falam, se eu pudesse eu tirava essa criança, está registrando. Quer dizer que essa criança vai se manifestar em algum momento, algum problema quanto a isso? Não quer dizer que necessariamente, mas pode acontecer. Pode acontecer dessa criança já nascer com uma pequena depressão ali. E a pessoa, poxa, mas como uma criança nasceu desse jeito? Eu já atendi vários casos de pessoas que nasceram já com depressão e ansiedade. Só que não se manifestava como a gente conhece hoje, como um adulto, né? Você vê que aquela criança agitada, aquela criança às vezes muito triste, muito acanhada, pode ter acontecido alguma coisa ali na barriga da mãe. É difícil, às vezes, de falar sobre isso, que tem pessoas que não acreditam. Mas quando a mulher está grávida, você chega e conversa com o bebê, o que ele faz? Ele mexe, a mãe passa a mão ali, ele mexe. Ou seja, já está tendo algum registro ali. E ele vai crescendo, e isso fica dentro da mente. Né? Então, a pergunta que você me fez, quando se manifesta aquela situação, é até difícil para dizer por quê. Pode se manifestar em qualquer momento. Né? Então, vamos supor que, vamos esquecer um pouco ali do ventre, essa criança... Como o Elias mesmo, com 5 anos de idade ali, a mãe foi embora. Aquele foi um trauma e marcou aquilo ali. Eu já comecei a ficar depressivo ali com 5 anos. Eu brincava muito sozinho. Se fosse hoje, talvez me iriam dar o diagnóstico de autismo. Porque eu não olhava para as pessoas, eu andava nas pontas dos pés. Muitos sintomas do autismo, né? Mas era autismo? Na minha opinião, não. No meu caso era mais uma depressão mesmo. Eu não queria estar nesse mundo, porque para mim aquele foi muito doloroso. E aquilo ali foi... Em tese é mais pesado que o autismo, porque o autismo é uma condição, né, uma circunstância Sim. em que você tem especialistas, as pessoas estão entendendo mais o que é, né? A depressão é mais pesado, né? Pesado, é muito pesado, ainda mais para uma criança. Para uma criança é muito pesado, porque a minha vida ela perdeu o colorido quando minha mãe foi embora. Ficou tudo cinza. Então, os coleguinhas, vamos brincar? Não quero. Eu brincava muito sozinho, brincava com formiguinha, pegava formiguinha, ficava brincando com elas, umas coisas assim, e passava horas brincando desse jeito.
sintomas de depressão. Então eu fui crescendo um camarada assim muito triste, muito para baixo, muito tímido, eu não conseguia... Isso aqui que eu estou fazendo era impossível há alguns anos atrás, né, de conversar, de chegar e falar, porque era muito... Quase não dá para acreditar, né? Porque ele faz tão bem, né? Não, mas eu ficava travado mesmo. A primeira vez que eu falei em público, minhas pernas ficou assim batendo uma na outra. Mas eu não sei se eu estou fugindo da sua pergunta, mas olha só, o primeiro dia de aula meu, a professora, né? Ela, do nada, estava sentada, a professora falou, vem cá, pegou pelo braço, me puxando, me colocou lá no quadro negro ali, né? Com o rosto, você não sai daí não, para você nunca mais fazer bagunça. Eu fiquei pensando assim, gente, eu não abro a boca nem para dar bom dia. Como que ela viu eu fazendo bagunça? É porque ela me confundiu com quem estava fazendo bagunça e me colocou. Aquilo ali foi um constrangimento tão grande. E quando eu ia falar em público depois, já de adulto, quando era necessário, eu tremia todo. Porque naquele dia ali eu fiquei congelado dentro daquela sala de aula. E você continuou amigo do menino que não se acusou? Inclusive, ele ficou caladinho e se tornou meu melhor amigo. Mas olha só como é que os traumas eles vêm dentro da nossa mente. Esse menino se tornou melhor amigo. E nessa mesma escola, um dia entrou alguém lá, desses que quer, igual acontece nos Estados Unidos e às vezes acontece no Brasil, né? Querendo acabar com todo mundo dentro da escola, gritando, com um pedaço de pau na mão, um camarada totalmente perturbado. E eu fui proteger esse amigo meu. Fui proteger porque ele ficou com muito medo. Então, ele e mais 5 crianças, a gente foi para dentro de uma sala, tinha uma janela que estava em construção aberta, e eu fui pegando assim com a mão, né? Fui pondo no pezinho deles e jogando para fora da janela para eles fugir do cara. Só que no final, quem ia dar o pezinho para me subir? A mão, né, para mim. Rapaz. O menino. Eu fiquei lá sozinho lá. Não, o menino pulou também. E eu fiquei lá congelado, né? Eu fiquei com muito trauma disso também. Fiquei congelado ali. Aí... Esse menino tem que deixar herança para você. Ele falou, rapaz, 2 vezes. Duas vezes. É possível. 2 vezes. Só que o final é um pouco triste, né, dessa história aí. Porque aí eu fiquei sozinho e eu ficava tremendo com medo do cara me achar naquele lugar ali e me matar. Então, e eu ali tremendo. Ou seja, para mim ir para a escola depois foi muito difícil. Ou seja, eu fiquei traumatizado ali por causa da escola, daquele fato. Esse coleguinha, infelizmente, depois a gente mudou de escola, ele foi numa excursão lá e o ônibus que ele estava capotou e ele perdeu a vida, né? Então, isso foi bem marcante para mim, assim. Mas o que acontece? Cada momento que a gente tem na nossa vida, que tem um trauma ou uma marca emocional, nós nos congelamos. E a partir do momento que a gente se congela ali, aquele ali vira um gatilho. É como se dentro da nossa mente tivesse um painel cheio de botões. Qualquer coisinha dá um gatilho.